O que te dá mais medo? O que te oprime hoje? E qual objetivo talvez você esteja com medo de atingir, não consiga atingir? Qual pauta é maior do que você que te deixa um pouco fora, né, do nível de coragem, do nível de expressão ao qual você mesmo possa alcançar? Seja muito bem-vindo, Guardião da Aliança. Hoje nós estamos entrando na terceira semana da oração de Jabes, da devocional de orações baseado na oração de Jabes. Esse é com certeza um dos melhores, se não a melhor parte da oração de Jabes, a terceira semana desse estudo, porque nós vamos falar sobre o Espírito Santo, tá? O Espírito de Deus, ele é o poder de Deus, ele é o próprio Deus, né? Ele é a essência de Deus. A Bíblia fala que somente o Espírito do homem conhece a profundidade do homem e, da mesma forma, somente o Espírito de Deus conhece a profundidade, o poder de Deus, tá? Meu nome é Eric, eu sou instrutor, mentor de casais. Nesse canal a gente traz aí assuntos sobre espiritualidade, finanças, casamento à luz da Bíblia, criação de filhos, desenvolvimento pessoal, tá? E essa devocional é uma devocional para você aprender a orar cada dia. Tem uma playlist aqui chamada Devocional de Oração baseado na oração de Jabes, tá? Você vai começar aí desde o vídeo 0, aí tem a primeira semana, que o tema é, que me abençoes. Nós já terminamos a segunda semana, cujo tema é que me alargues as fronteiras, aumentar o meu território. E nessa terceira semana, você vai aprender que quanto mais território você pede a Deus, mais você aumenta a sua influência, seu ministério, suas finanças, seu trabalho, seu estudo, mais você vai se tornar incapaz. Mais você vai perceber o quão pequeno você é, o quão pequeno eu sou, diante das dificuldades, dos novos desafios que essas primeiras partes da oração de Jabes vai te colocar. Escreve aqui para mim nos comentários se você está fazendo a oração de Jabes, se o fato da oração, né, o fato de você orar todos os dias durante esse mês, durante um mês, está levando você a alcançar respostas de Deus, está levando você a alcançar um maior território. Escreve aqui para mim seu testemunho, até para a gente motivar outros cristãos a começarem a orar também. E coloca aqui embaixo se isso está dando alguma dificuldade para você. Ah, Eric, eu senti que meu território aumentou, Deus está respondendo às orações, os pedidos que eu faço, mas isso também me trouxe uma dificuldade porque eu não estou conseguindo recurso, pessoa, eu estou ficando meio com medo, eu estou ficando meio, né, espantado com coisas que parece que eu não tenho capacidade, eu não tenho dons, não tenho talentos para fazer aquilo que me é pedido, tá bom? Se você não é um guardião da aliança, se inscreve nesse canal para se tornar um, ou você pode também entrar no nosso grupo do Facebook, tá? O link está aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição desse vídeo. Nós temos uma comunidade no Facebook chamada Guardiões da Aliança, onde você pode fazer perguntas, responder perguntas a respeito desses assuntos que eu falei, casamento, Bíblia, oração, desenvolvimento pessoal e por aí vai, tá bom? Hoje nós estamos no dia 15 e diz assim o texto, que seja comigo a tua mão. A obra de Deus, feita do jeito de Deus, nunca ficará sem os suprimentos de Deus. Hudson Taylor, né? Ou seja, se a obra é de Deus, quando a pessoa fala, eu abri uma igreja e não deu certo, né? Eu abri uma igreja, mas eu tô com medo de que os dízimos não sustentem a igreja. Eu abri uma ONG, eu tô no campo missionário, mas Deus não tá me mandando oferta, tá? Aqui eu tô falando de casos financeiros, né? Mas podem ser casos de problema na família, problema de saúde, tá? Então, se a obra é de Deus, Deus vai mandar o suprimento, tá? Deus vai cuidar daquela igreja, Deus vai cuidar daquele propósito, do que quer que seja. Se Deus levantou você para fazer alguma coisa, Ele vai te dar os recursos, tá? Os recursos de Deus. E no dia 15, tá? O tema de hoje é Ele provê o poder, ou seja, Deus provê o poder. E o texto de hoje está lá em 1 Tessalonicenses 1, versículo 5, tá? Vamos continuar com a minha Bíblia GPS, é uma Bíblia nova tradução da linguagem de hoje. O texto diz assim: Pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês para o próprio bem de vocês. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando aos Tessalonicenses, né, mandando uma carta aos Tessalonicenses, dizendo para eles, olha, você sabe como que eu levei o Evangelho de Cristo a vocês. Não foi só palavra de persuasão, não foi só uma palavra bonita, algo bacana para trazer você para Deus, né? Paulo fala, a gente foi também demonstrações de poder e do Espírito Santo. Quais eram essas demonstrações de poder que o apóstolo Paulo fazia?
Essas demonstrações de poder eram curas, eram milagres, eram expulsões de demônios, tá? Eram sinais que seguiam aqueles que creem, como Jesus falou, aqueles que creem, né? Seguirão esses sinais, falarão novas línguas, beberão venenos e não morrerão, pegarão em serpentes, né? Cobras, escorpiões, terão poder para pisar, né? Nessas serpentes, cobras, aranhas e escorpiões, que são figuras de demônios. Jesus também fala que sinais de cura se seguiriam, né? E geralmente, quando você tem o Espírito Santo no seu ministério, os sinais que se seguem são esses, sinais de cura de pessoas, sinais de expulsão de demônios. Mas o Espírito Santo, ele também vem, a Bíblia fala, para outras funções, tá? Então, quando nós nos convertemos, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, segundo Jesus ele fala para nós. E é o Espírito Santo quem nos dá capacidade, né? Deus, ele fala, Jesus, ele fala para os discípulos em Atos, né? Esperai aqui em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, capacidade, para vocês irem e serem minhas testemunhas, fazerem a obra que eu chamei vocês para fazer. Da mesma forma, quando Jesus chama qualquer cristão, seja eu, seja você, ao ministério que você é chamado, seja o ministério de pregar, ensinar, cantar, seja você fazer caridade, dar uma cesta básica, né, doações, seja você ser missionário, seja você ter um cargo como pastor, presbítero, diácono, ou no dia a dia, como eu sempre falo aqui, na sua escola, na sua faculdade, no trabalho, onde você vai executar, servir pessoas, ajudar pessoas, né, fazer algo mais pela obra de Deus, o Espírito Santo ele vem para te capacitar. Então o Espírito Santo ele vem para te convencer, para te converter a Deus, e ele começa a mudar a nossa vida, né? Lá em Gálatas 5, se eu não estou enganado, vai falar sobre os frutos do Espírito. Eu acho que é 5, 22 e 23, se eu não estou enganado, né? Fala sobre os frutos da carne, obras da carne, como ira, imoralidade sexual, raiva, vai falar sobre gritaria, escândalo, discussão, né? Uma série de coisas ruins que são obras da carne. E também vai falar sobre as obras do Espírito, né? Os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Aí vai falar sobre paz, domínio próprio, longanimidade, paciência, amor, fé, esperança, tá? São 9, eu não vou lembrar todos de cor, mas está lá em Gálatas, se eu não estou enganado, é 5, 22 e 23, tá? O que isso quer dizer, Eric? Isso quer dizer que o Espírito Santo, né, mesmo que não tenha nenhum milagre visível, né, de cura, de expulsão de demônio, alguma coisa na sua vida, para você saber que o Espírito Santo está agindo na sua vida, é necessário ter uma transformação de vida. Você vai ficar mais amoroso, mais pacífico, você vai ter mais domínio próprio sobre os seus vícios, sobre pecados antigos, né, sobre a sua língua muitas vezes, né, a minha língua, sobre a fofoca, sobre a mentira, sobre o que quer que seja. Então o Espírito Santo ele vem nos capacitar para aquilo que Deus me chamou, aquilo que eu tenho orado. Eu tenho orado para Deus realizar alguns pedidos que eu peço para ampliar os meus territórios, né, sejam eles financeiros, no trabalho, aumentar meus estudos, aumentar as pessoas que eu atinjo para a honra e glória de Deus, para levar a palavra de Deus. Mas Deus ele tem que me capacitar a isso. Isso não vem de mim, né? Eu mesmo não tenho capacidade de fazer coisas grandes para Deus. Mas se Deus me colocou num caminho grande, ou se eu estou pedindo um caminho maior, Deus ele vai colocar o Espírito Santo para que o Espírito Santo dentro de mim, né, faça com que eu, como nova criatura, possa ter as ferramentas para chegar lá. E entre essas ferramentas, né, o que você mais vê de pastores, né, especialmente esses super pastores, né, que a gente vê muitas vezes em muitas igrejas pentecostais, na grande mídia, não é o fato deles curarem, deles, né, ora lá e faz grandes milagres, né? O que a gente tem que observar são os frutos. Jesus falou, pelos frutos os conhecereis. O que é o fruto? É a bondade do coração, é o exemplo, é o caráter. O que acontece muito? A gente vê muitas pessoas, às vezes, até fazendo milagres, grandes obras, mas você vê essas pessoas enriquecendo à custa do conhecimento, né, ou do pouco conhecimento, da falta de conhecimento de muitos cristãos. Você vê pessoas enriquecendo, comprando carros, jatos, né, às vezes falando um evangelho que não está baseado na Bíblia, né, falando um evangelho que não é o evangelho de Cristo, ensinando coisas que não está aqui pautada na Bíblia, ou que está deturpando um pouco a Bíblia. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Jesus falou, pelos seus frutos os conhecereis, não pelo resultado dos milagres, né? Embora o Espírito Santo possa também realizar milagres. Mas o principal é o caráter que esses líderes, que essas pessoas, que esses pastores, sejam locais, sejam globais, né? Que eles vão ter aí. Alguns textos a respeito da mão de Deus, né? Quando Jabes ele ora falando que me abençoes, que me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão. Quando chega nessa terceira parte da oração de Jabes, né? A mão de Deus no Velho Testamento, ou o braço de Deus, vai falar muitas vezes em referência ao Espírito Santo, que é o que a gente vai aprender nessa semana do estudo de oração, da oração de Jabes, tá? Então aqui, ó, também Judá
em Judá, se fez sentir a mão de Deus, tá? A mão de Deus, né? Dando-lhe um só coração, para cumprirem o mandado do rei, segundo a Crônicas 30:12. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, Isaías 59:1. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder, e com teu braço estendido, né? Poder e braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Jeremias 32:17, tá? E no Novo Testamento, ó, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Atos 1:8. E as frases de hoje dizem o seguinte: não peça tarefas iguais às suas forças. Ore por força iguais às suas tarefas. Phillips Brooks. Eu acho que é assim que pronuncia. Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a nulo do Senhor? Agora mesmo verás se te cumprirá ou não a minha palavra. Números 11:23, tá? Então o poder do Senhor não tem limite, não pode ser encurtado, tá? Mas lembre-se sempre de provar na sua vida e na vida das pessoas que você segue e escuta o caráter dessa pessoa, os frutos dela, tá? Lembra que Jesus falou, no fim dos tempos vão ter pessoas que vão chegar até Jesus e falar: Senhor, eu expulsei demônio no seu nome, eu curei no seu nome, eu fiz grandes milagres, né? E Jesus não vai falar para essas pessoas: é mentira, você não expulsou nada, você não curou nada. Não, Jesus vai falar verdadeiramente: você expulsou no meu nome, você curou no meu nome, mas você praticava só iniquidade, você enganava as pessoas, você fazia o que era errado, você fazia o que era mal, né? Então não adianta só você exercer dons, você tem que ter um bom caráter. Jesus fala, né? Que muitos vão chegar nele e vão falar: Senhor, quando que eu te dei de comer? Quando que eu te dei de beber? Quando que eu te visitei quando o senhor estava doente ou na cadeia? E Jesus vai falar: quando vocês fizeram aos meus irmãos, tá? Então a vida do cristão é servir as pessoas. O fruto é para servir aos outros. O dom do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo é para servir as pessoas para a honra e glória do nosso Deus, tá? Não é para a pessoa ser um grande líder, ter um grande título, ser um super apóstolo, tá? Não que isso não possa acontecer, mas primariamente e acima de tudo, essa pessoa ela tem que ter um bom caráter e glorificar o nome de Deus. Não esquece de colocar o seu testemunho aí no primeiro comentário, curte esse vídeo, compartilha, manda lá no grupo do WhatsApp, grupos da igreja, grupo da família, grupo da empresa, manda nos grupos das células, dos pequenos encontros nos lares, tá? E não esquece de se inscrever lá no nosso grupo do Facebook, na nossa comunidade, os Guardiões da Aliança, tá bom? Muito obrigado e eu vejo você aí no vídeo de amanhã, no próximo vídeo, para a gente dar continuidade nesta terceira semana da oração de Jabes. Ó, que seja comigo a tua mão. Muito obrigado.